acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. Não sei se antes da ordem do dia algum dos vereadores quer usar da palavra. Se o vereador Batesto Vens quer usar da palavra antes da ordem do dia. Antes da ordem do dia, Sr. Presidente. Então, vamos passar ao ponto número 1, que tem a ver com informações. A vereadora Filomena. Gostaria de dar aqui uma informação que não foi em tempo vertida para a reunião de Câmara, mas para que não haja ruído à volta do seu teor, tem a ver com a empreitada da Praia Fluvial de Odeleite, invocação do direito de recusa da adjudicação por parte do empreiteiro, e acontece que, em resumo, isto vai ser submetido à próxima reunião de Câmara, porque é o órgão que decide a adjudicação que poderá decidir sobre a revogação da decisão de contratar, extinguindo-se assim o procedimento, e em paralelo a abertura do novo procedimento, mas a informação foi produzida na quarta-feira passada, que resultou de um prazo de entrega dos elementos de habilitação por parte do empreiteiro em segunda-feira, e o empreiteiro, considerando o prazo decorrido, não mantém a proposta. Em suma, é importante dizer que a abertura do procedimento foi a 6/7/2017, no uso das competências delegadas pela Câmara ao Presidente da Câmara. O prazo para entrega de propostas, eu vou resumir um bocado o teor, o prazo para entrega de propostas foi a 14/9/2017, tendo sido recepcionada apenas uma proposta efetiva da empresa Consdep, Engenharia e Construção S.A., e foram ainda apresentadas na plataforma 7 declarações de empreiteiros que consultaram o processo, indicando não apresentarem proposta porque os valores que teriam apurado se revelariam superiores ao preço base e, como tal, não poderia ser submetida a proposta. O relatório preliminar do júri datou de 9/10/2017 e o relatório final elaborado pelo mesmo júri foi produzida a 23/10 e remetida à apreciação superior no dia imediatamente a seguir, e tendo submetida à Câmara em dezembro de 2017, que mereceu a sua reprovação. Na referida decisão não foi tipificada o motivo da não adjudicação, que também por si encerrava alguma irregularidade. No entanto, tal como que assumi em reunião de Câmara, não se dá seguimento à não adjudicação deliberada em dezembro, e foi submetida nova proposta à Câmara agora recentemente. Acontece que o prazo normal para apresentar para que os empreiteiros sejam obrigados a manter as propostas são 66 dias, exceto se o caderno de encargos disser algo em contrário, e o nosso dizia que a proposta tinha que ser mantida 120 dias. Esses 120 dias terminaram 7 de março, penso eu, e, como tal, pode sempre a Câmara adjudicar passado 1 ano, 2, 3, se assim o entender, mas pode o empreiteiro recusar-se a manter a proposta e executar a obra naquelas condições, exceto se ainda estivesse no prazo da sua validade. E, como tal, é dizer que esta informação não foi submetida em tempo aqui à Câmara, mas que virá à próxima reunião de Câmara. Muito obrigada. Vamos passar então ao ponto número 2, renovação de alvará de loteamento com obras de urbanização. Este processo é mais conhecido pelo processo reator. Quem é que pretende usar da palavra em relação a este ponto? Sr. Vereador José Estevães. Pois, muito bem, Sr. Presidente, eu conheço este processo desde a primeira hora. Como é do domínio público, é um processo que teve vicissitudes várias e que eu me dispenso de relatar aqui. Acho que o que interessa, de facto, é passar à frente, mas passar à frente tendo em conta
salvaguarda dos interesses do município. E penso que a proposta que hoje aqui vem não salvaguarda esses interesses, e basicamente por duas razões. A primeira razão tem que ver, portanto, fazendo fé que não há alterações às infraestruturas, que são aquelas, portanto, como está matizado no parecer do chefe de divisão das obras municipais e manutenção. Portanto, trata-se basicamente de renovar o alvará com uma ou outra atualização decorrentes do quadro legislativo ora em vigor. E é uma coisa, portanto, de menos importância, a atualização que parecem ter merecido os projetos das especialidades. Leva em conta a legislação da mobilidade, que à altura, portanto, não seria aplicável. Aqui penso que, como é sabido, o promotor cedeu ao município 19 hectares fora, portanto, da zona da ZOT. Isto é, para quem não está familiarizado com estas coisas, fora da zona de ocupação turística. E propôs-se realizar uma intervenção de qualificação e de aproveitamento desses 19 hectares que foram cedidos ao município, com um conjunto de propostas de equipamentos, de elementos para qualificarem essa área. O conjunto de projetos, de ideias para essa área tem 16 anos. Provavelmente, ou seguramente, que alguns deles estão desatualizados. E o que me parece mais aqui importante fixar é que, ao longo destes 16 anos, nunca o promotor promoveu a execução dos projetos e a obtenção dos seus pareceres junto das entidades competentes, que, como sabemos, extravasam e largamente o município de Castelmeira. Portanto, parece-me que, depois deste tempo todo, é curto o promotor dizer que faz aquelas intervenções cuja proposta remonta a 2002, provavelmente tem uma desatualização profunda e já tinha tido tempo de apresentar projetos. Projetos que tivessem merecido os necessários pareceres, as necessárias aprovações para poderem agora seguir o mesmo caminho das infraestruturas. Por outro lado, parece-me que é lesivo do interesse municipal a manutenção da condição de garantia de execução das infraestruturas. Portanto, garantir a execução das infraestruturas através da hipoteca de lotes parece-me, e há uma experiência do município que é pouco favorável, que é pouco positiva para o município, sabendo, e ainda numa das reuniões da Câmara para trás, a vereadora Filomena Sintra, a vice-presidente da Câmara, fazia um relato exaustivo do prejuízo que pode decorrer para o município do facto da garantia das infraestruturas ser concedida através da hipoteca de lotes.
porque portanto, agilizar um processo que visa a obtenção dos meios para executar essas infraestruturas é algo praticamente impossível ou de uma dificuldade enorme que, como dizia a senhora vereadora, e muito bem, implica disponibilidades financeiras para orçamentar essas intervenções que muitas vezes o município não tem. Raramente tem. Aqui estamos a falar de alguns milhões de euros. Eu penso que o promotor, se efetivamente pretende realizar este projeto, se tem como grande objetivo a sua concretização, penso que não terá dificuldade na obtenção de uma garantia bancária que lhe permita garantir ao município que, ao primeiro incumprimento, o município pode responder de um modo positivo e favorável aos interesses e às expectativas de quem ali investiu e comprou lotes, porque, como sabemos, nem todos os lotes estão hoje na esfera do promotor Retur. Portanto, penso que isto é de elementar cautela, quer a outra situação, e que o município não está em condições, no quadro atual, e depois do histórico que este processo já soma, de não alterar esta condição de realização das infraestruturas com uma garantia bancária que permita ao município acionar essa garantia em caso de incumprimento. Penso que deverá a Câmara Municipal, antes de fazer evoluir o processo, garantir estes dois elementos. E concedo até que os projetos da intervenção fora da área da ZOT não estejam já definidos e aprovados. Naturalmente que acho que deveriam estar definidos previamente. Acho que a Câmara deve olhar para estes projetos ou para estas intenções de projeto e dizer: é isto que nos convém? Portanto, 16 anos envolvidos, ou isto já está numa expressão que é muito cara ao seu Presidente, démodé, perdoe-se o galicismo. Acho que esta é a questão, são as questões básicas, é ver primeiro se estas intenções de ação fora das ZOT são aquelas que neste momento interessam, estabelecer com o promotor um cronograma para a apresentação desses projetos, porque não temos aqui nenhum elemento que obrigue o promotor a apresentar esse projeto, fica para ele apresentar quando bem entender. Não quer dizer que não tivesse sido assim anteriormente. Agora, o facto de termos cometido ontem uma ação menos assertiva não quer dizer que não a possamos corrigir. Portanto, são estas as duas questões que eu vejo. Acho que seria de chamar o promotor, falar com ele sobre estas duas situações e logo que estivessem garantidas, então sim, renovarmos o alvará e aí com a garantia de que isto se faz. Se não se fizer pela mão do promotor, faz pela mão do município. Era só. Muito obrigado. Senhora Vereadora Filomena Sintra. Concordando com todo o enquadramento que terá sido feito, é importante dizer que a Retur hoje é um problema para todos nós, para o município, para o território, para os proprietários, para o loteador. É mais do que um problema imobiliário, é um problema urbanístico, é um problema ambiental até, e nós temos que encontrar a melhor solução que seja concretizável. De facto, falou no cenário ótimo. Importa referir que em 2002, 2003, foi quando deliberaram a emissão do alvará e que, em paralelo, se deveria executar um conjunto de projetos
nessa zona de ocupação turística aceder ao município, mas isso é uma condicionante da execução do próprio loteamento. Portanto, eu acho é que é importante, tal como disse, olharmos para a frente. Aqui tivemos uma preocupação que é, neste momento, em 2018, o promotor, aliás, em 2017, quando viu alguma luz ao fundo do túnel para poder fazer o pedido de renovação do alvará, que tinha sido cassado e tinha sido feito o registro na própria conservatória da cassação desse alvará em 2013, veio perguntar como é que eu posso dar vida a este alvará, porque eu quero reunir as condições para voltar a cumprir com aquilo que me propunha em 2002. É certo, todos nós sabemos, não vamos contar aqui a história dos problemas do próprio promotor, mas o que é certo é que sabemos que aquilo que era o rosto do promotor desapareceu, não havia projetos, quem cá ficou não tinha nada, a Câmara é que teve que produzir cópias, até com o apoio do município ao lado, produzir cópias para o próprio promotor para que pudesse começar praticamente do zero. Estamos a falar em 2012, 2013, e tudo isto são elementos importantes na história. Ou seja, quem cá ficou com um problema grande nas mãos, ficou com o património pessoal todo hipotecado, ficou com o património da empresa hipotecado, deixou de poder pagar as finanças, os IMIs correspondentes aos lotes que até estavam hipotecados ao município, e as dívidas foram-se acumulando. E porquê? Isso faz tudo parte dessa história, mas que é uma história que a Câmara, de alguma maneira, todos nós somos corresponsáveis, no sentido que somos a administração pública, e foi a própria administração pública, em conjunto também com as falhas do próprio promotor, trouxe esta delonga do processo. E as coisas têm que acontecer no momento em que estão pensadas, há uma engenharia financeira, há uma oportunidade de mercado. Nós estamos a falar de um alvará que foi emitido em 2003, umas obras que iniciaram em 2003 e depois foi cassado passado meses, ou melhor, foi declarado o embargo passado meses, mas o que é certo é que o promotor começou a sua construção de forma legítima, com o título que lhe foi conferido pela Câmara Municipal, e só passado 4 anos, 5 anos, não havendo decisão em tribunal, resolveu reduzir a tipologia de fogos que ali queria construir, de forma a que a dúvida deixasse de existir e deixasse de haver matéria para continuar com a ação do Tribunal Administrativo Loulé, da ação do Ministério Público. O que acontece, é importante a história, porque é importante também perceber porque é que agora temos que estar ao lado da solução para concretizar a RETUR, e o alvará foi emitido, a garantia, tal como disse, foi dada em lotes, as renovações posteriores foram dadas, a garantia foi sempre assumida em lotes. Quando foi reduzido o valor da garantia a pedido do promotor, foi reduzido em lotes. Portanto, é verdade que uma garantia bancária confere ao município uma oportunidade, não faz, nós com a garantia vamos lá, acionamos e executamos. Mas agora, num processo tão conturbado, que me dispenso também estar aqui a fazer este histórico todo, o que nós, acho que todos queremos, e acho que somos todos unânimes, queremos é que haja capacidade do promotor para dar vida ao alvará e executar as infraestruturas a que está obrigado no âmbito desse alvará. Acontece o seguinte, o promotor, passado este tempo todo, é verdade que quer entregar um projeto de alterações, e é importante falar nele agora, porque se tiveram a oportunidade de ler o parecer da doutora Isabela Balada Matos, foram analisadas as duas questões. Neste momento, com o pedido de renovação do alvará, renova-se e em simultâneo analisam-se as alterações e é um alvará já assumindo essas alterações, mas depois levantou-se uma série de dúvidas. Bom, não seria melhor nós analisarmos o que temos, o que está em conformidade, fazer um relatório das infraestruturas que lá existem em relação àquilo que foi aprovado? É claro que é um caminho mais longo para o promotor, mas também é um caminho mais claro para a Câmara Municipal. Portanto, a renovação, ao acontecer depois, é seguro, porque já os projetos foi por aí que começaram, há uma proposta de alteração que há da Câmara pronunciar se aceita ou não, ou
quais são as condições para a executar. Quanto a esses projetos que mencionem essas condições, são exatamente as mesmas. Aqui o princípio, para que não houvesse nenhuma dúvida, foi manter as condições todas que foram consideradas à data da emissão do alvará. Existem lá um conjunto de túneis que a Câmara pode questionar qual a pertinência desses túneis agora, dado que houve uma redução da carga e uma redução da tipologia dentro do próprio loteamento. Mas mesmo assim, para que não houvesse aqui nenhum elemento diferente, mantemos neste pedido de renovação a exigência de garantia em relação a esses próprios túneis. Aqui o princípio foi, para não haver confusão do que é que havia antes e o que é que estávamos a aprovar agora. Então, vem agora à Câmara um pedido de renovação do alvará, que foi difícil de instruir, muito difícil, porque a legislação hoje, de facto, há coisas que são diferentes. É preciso ver, em termos do Código de Procedimento Administrativo, se poderíamos fazer uso, aproveitamento de todos os processos. Está aqui o arquiteto Otávio, se eu disser alguma gafe, depois pedia que corrigisse. E foi todo um processo que teve que ser feito um levantamento novo, foi quase fazer um projeto novo sobre o que lá estava e que se desconhecia, fazer um relatório de avaliação para que fosse avaliado, também analisado pela nossa estrutura técnica das obras municipais e manutenção, e fazer o pedido de renovação em relação a tudo então o que estava comprovado em relatório e tudo o que estava em relação ao alvará inicial. Sendo certo que sempre neste pressuposto que há aqui um conjunto de coisas que até ao próprio promotor não interessa. Dessas exigências, de facto, não foram feitos projetos ainda, nem foram exigidos, porque nós andámos aqui também a ajudar o promotor e houve muitos comproprietários que vieram à Câmara porque queriam dar eles o impulso para a renovação do alvará, mas quando viam ao que estavam sujeitos, qual era o procedimento a que estavam sujeitos, todos recuaram. Até houve um conjunto de proprietários que representavam cerca de 33% dos lotes que vieram com atas, depois reunirem, com vontade de fazer esse pedido de renovação. Mas como não era fácil e o caminho é tortuoso e difícil e arriscado para quem de facto arrisca executar e depois para libertar as garantias, e isto tem ficado assim. Ainda bem que o promotor se sente com energia para fazer o pedido de renovação do alvará, para instruir, com um gabinete que nos dá credibilidade, o gabinete que agora apresenta os projetos, que teve que fazer tudo de raiz, basicamente, aproveitando as plantas que haviam, e nós aqui neste momento temos que nos focar muito entre ter uma renovação do alvará, uma oportunidade para resolvermos o problema da retura e não ter nada. Acho que nos temos que focar no caminho do caminhar, em que podemos caminhar, porque o promotor teve uma dívida muito grande às finanças, resultado deste IMI que teve que pagar durante estes anos. Inclusive a Câmara Municipal reuniu com a Direção-Geral de Finanças para saber se, de alguma forma, considerando que aquilo deixaram de ser lotes e passaram a ser parcelas, de alguma forma, poderia deixar de pagar IMI. Não foi atendido o nosso pedido. Fizemos 2 reuniões, na qual eu e o Sr. Presidente estivemos presentes com o Serviço de Finanças e, portanto, chegou um ponto que nós já pouco acreditávamos na capacidade de alguém agarrar no projeto e pedir a sua renovação. É certo que cada dia que passa é IMI que se tem que pagar, são impostos que se tem que pagar, e só lamento também da parte da Câmara, porque isto de facto para os técnicos da Câmara, e também agradeço aos técnicos da Câmara o empenho, porque isto para os técnicos da Câmara também não foi fácil, porque perdeu-se aqui muita informação neste intermeio, e pensar agora, com a legislação agora, com o crescimento intelectual que cada um tem agora, à luz de 2002, e o que é que agora é exigível e não é exigível. Portanto, também agradeço o vosso esforço, tanto à Unidade de Obras Municipais e Manutenção como à Divisão do Urbanismo, e compreendendo o que o Dr. Estevão está a dizer, o que eu digo agora é, nós estamos aqui para encontrar o caminho em que ainda acreditamos que este processo de retur possa prosseguir. Com a renovação do alvará, todos sabemos que quem tem lá lotes pode transacionar os lotes, pode dar entrada
dos seus processos no município, começa a haver uma outra dinâmica e uns puxarão pelos outros e acredito seriamente que finalmente vamos conseguir aplaudir o resultado final da RETUR com mais ou menos discórdia em relação ao seu histórico, mas é isto, por isso é que acho que devemos manter as garantias tal como foram exigidas e sempre. Devemos ver em que condições é que são executadas estas contrapartidas aqui, porque há coisas que podem até não ser execuíveis face às consultas das entidades, e há algumas que eu consigo já antever que provavelmente terão alguma dificuldade, mas não me quero pronunciar, não sou técnica da área. Mas, por exemplo, parque de estacionamento de 2.000 lugares, há aqui um conjunto de condições que eu acho que, quando forem consultadas as entidades, em relação, por exemplo, ao plano de ordenamento da orla costeira, dificilmente terão um parecer favorável. Estou a dar aqui exemplos sem ter sido feita essa consulta. Portanto, o que nós aqui estamos a voltar praticamente a 2003, mas com o alvará de 2012, nas condições que estavam emitidas em 2012. E com os aditamentos, portanto, com menor densidade urbanística em relação àquele que era em 2002, 2003, e estamos aqui juntos, penso eu, para encontrar a solução e que, neste momento, o município de Castro Marim não tem forma alguma para executar as infraestruturas em nome do promotor. E tudo aquilo que digo, esse enquadramento, faz sentido absoluto a partir de 2013. Até 2013, com a Lei das Finanças Locais em vigor, era possível o município, se assim quisesse, substituir-se ao promotor, pedir um empréstimo bancário, se necessário, e fazer uma engenharia financeira que lhe permitia executar e reembolsar. Agora não podemos mesmo, de facto. E é isso que transmito e são essas as dificuldades. Mas por isso nós nunca vamos ter essa faculdade de executar aquilo que a lei determina, que é na ausência de capacidade de execução do loteamento, a Câmara pode substituir. Isso é a parte teórica ligada ao urbanismo que depois esbarra na questão orçamental e financeira. E sobre a outra questão, pronto, são essas duas questões. Aqui os projetos manteve-se exatamente a mesma designação, porque nem sabe o que é, de facto, como diz, mas em 2002 também não sabia o que era, em 2008 também não sabia o que era, em 2011 também não sabia o que era, em 2012 também não sabia o que era, cada vez que se apreciou a RETUR. Foram sempre estas condicionantes que aqui se mantiveram. Então, nós, mantendo o mesmo princípio, propomos a renovação com estes projetos, com algumas dúvidas, ou muitas, sobre a execuibilidade de muitos deles e que depois cabe a seguir até, eventualmente, isto já é arriscado até dizer, até eventualmente na própria fase de apreciação da alteração. Portanto, agora é isto. Também dizer que o promotor, neste momento, tem garantia financeira, garantia bancária real, portanto, disponibilidade financeira assegurada para executar as infraestruturas desde que tenha o alvará. Portanto, isto é tudo complexo. Ficaríamos todos mais descansados se tivéssemos uma garantia, ficaríamos todos mais descansados se soubéssemos o que é que foram estas condicionantes objetivas que foram ditadas para a ata a 17/4/2002, mas não tendo, acho que vamos pelo caminho que nos permite acreditar que vamos ter as infraestruturas em breve em execução. E acho que aí todos ganham, o município, quem lá tem lotes, quem frequenta aquela praia, o próprio território do Sotavento, ganhamos todos, porque em bom rigor, em termos de bolsa turística, na frente mar, será provavelmente a mais apetecível neste momento aqui no Sotavento. Muito obrigada. Sr. Vereador Mário Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes. Pois bem, sobre este ponto, o que é que podemos dizer sobre isto? Trata-se de um processo que, de facto, nasceu torto, teve um conjunto de, constrangimentos ao longo de todos estes anos, mas que, nesta altura, é um processo que está à vista de todos que não pode continuar como está. Não deve continuar como está.
é de facto uma má imagem para o município, é um potencial que não está a ser devidamente explorado, prejudica aqueles que de facto lá estão e eventualmente prejudica o município no seu todo. E eu acho que chegou o momento de darmos, de alguma forma, a possibilidade deste projeto poder ter, enfim, um caminho com futuro. Foi feito aqui um trabalho, de alguma forma, que não é ótimo, não é aquilo que todos nós desejaríamos, tem algumas situações que nos suscitam bastantes dúvidas, é verdade, e remetiam para aquilo que já foi aqui dito também, que são as contrapartidas assumidas pelo promotor, nomeadamente na forma como as pode executar. São contrapartidas que estão muito dependentes de um conjunto de instrumentos de gestão e que podem, de alguma forma, condicionar e limitar até, digamos, a sua efetiva execução, para não falar, efetivamente, também daquilo que deveria ser também uma avaliação das necessidades efetivas do município. Ou seja, como já aqui foi dito, há ali equipamentos que, da forma como estão descritos, de uma forma muito genérica, poderíamos até equacionar que tipo de equipamentos, se outros equipamentos, se efetivamente é aquilo que faz falta para aquele espaço e, no fundo, que faz falta para o município. Tudo isto está em cima da mesa. Também registro que a forma da caução na sua modalidade de hipoteca não é uma situação fácil, não é uma situação muito, enfim, confortável, mas parece-me que nesta altura não se vislumbra outra solução senão essa, e parece-me que temos que dar, de facto, temos que abrir uma porta para que isto tenha digamos, um desfecho que permita ao promotor avançar. O que fica aqui, e é esse, de facto, o alerta que aqui deixamos, é que, efetivamente, sejam garantidas de forma clara aquilo que são os compromissos ao nível do promotor e que também, porque, afinal de contas, esses compromissos têm orçamentos, estão orçamentados, não é verdade? Ou seja, é-lhes atribuído um valor, eles têm um valor, ou seja, a sua não execução, ela está, tem um valor que lhe é atribuído que, não sendo fisicamente execuíveis, há um montante que reverte a favor do município, efetivamente, na forma, se calhar, de hipoteca, não é? Daquilo que se... corrija-me se, de facto, se esta interpretação está correta, mas julgo que é assim. Fica essa garantia, que não é completamente confortável porque se trata de uma hipoteca. De qualquer maneira, da nossa parte, se não existirem outras situações que nos suscitem mais dúvidas, até porque já são muitos anos, com uma área em si deplorável, abandonada, degradada, cuja imagem para aqueles que nos visitam é de facto muito má. E, portanto, o ótimo é inimigo do bom, e eu acho que temos que encontrar um caminho para a resolução deste processo. E, portanto, por enquanto, é o que tenho a dizer. Muito obrigado. Eu não posso estar mais de acordo com aquilo que o vereador Mário Dias acabou por dizer. De facto, pegando nas palavras do vereador José Estevães, devemos salvaguardar os interesses do município, devemos preocupar-nos que a solução não seja lesiva para o interesse municipal. Foi isto que o vereador José Estevães disse. E, de facto, tal como agora, pegando nas palavras de Mário Dias disse, o ótimo é inimigo do bom, e, de facto, nós autarcas, e eu sou dos autarcas mais velhinhos deste país, nós temos que arranjar as soluções para as situações. Deixemos de idealismos, temos que nos preocupar com soluções realizáveis, ter os pés assentes na terra, e o que é um facto é que isto já ultrapassou tudo o que era admissível. Estamos a falar, isto tudo começou em 1970, imagina, 1970, e andamos aqui enrolados com isto, de facto, como o vereador Mário Dias disse, a situação é deplorável. Conforme imaginei, eu já tenho recebido dezenas de proprietários daqueles lotes, daquelas casas, que estão, e com toda a razão, estão aborrecidíssimos, estão revoltadíssimos com esta situação. Portanto, nós temos que arranjar uma solução. E essa solução vem hoje aqui. Portanto, no fundo, não é mais nada do que renovar o alvará que foi aprovado em 2012. É isso só.
E o que é importante é que as coisas avancem, que deixemos de encanar a perna à rã, deixemos de idealismos, de otimismos, soluções ótimas. Pá, vamos ter os pezinhos no chão, pezinhos assentos no chão, e tornar... Pá, e acabar com aquela imundície que é aquela retor, requalificar aquele espaço, porque, de facto, faz todo o sentido revitalizar aquele espaço, faz todo o sentido tornar um espaço turístico de qualidade, que Castelmani merece, um espaço gerador de riqueza e de emprego. Epá, aquilo que está ali é que não. Mas isso... E conforme vocês imaginam, isto já passou por N vicissitudes essas que tiveram responsáveis. E conforme imaginam, eu sou o último responsável disto. Eu cheguei aqui há 5 anos, já estava tudo enrolado. Portanto, vamos arranjar uma solução. A solução passa pela renovação deste alvará, é isso que eu vou pôr à votação. Presidente, permite-me? Posso? Pode. Eu não vou qualificar as intervenções, nomeadamente da Sra. Vice-Presidente e do Sr. Presidente. Vou deixar isso à inteligência dos circunstantes, porque acho que é a melhor forma de se cada um perceber o que é que está em causa. Coloquei aqui 2 questões tão simples, que fiquei pasmado com o tempo gasto para contrariar, para contestar, quando aquilo que aqui está em causa é, de facto, o interesse municipal, e o interesse municipal que tem que acolher esta experiência desta operação. A senhora vereadora começou a sua intervenção dizendo que a RETUR é hoje um problema. Isto não é verdade. A RETUR era um problema em 1998. Era um problema em 1990. Era um problema que já tem barbas. E barbas longas. Em 1998, tinha operado a caducidade desta intervenção imobiliária e era um conjunto de irregularidades que algumas roçavam preocupações de caráter legal muito profundas, nomeadamente a concessão material que o município tinha feito à RETUR para fazer o abastecimento de água na área da urbanização. E tinha feito uma concessão material... Senhor vereador, gostaria que fosse sucinto na sua intervenção. Repare, é porque se vamos fazer a história da RETUR, e nós temos a história toda aqui, estamos aqui... Se me permite, eu procurarei ser muito breve. Aliás, tinha começado por dizer que não ia falar dessas questões. Iria ser muito sintético e muito conciso e falar daquilo que é importante. Eu não percebo, quando estamos a falar de um assunto onde hoje a preocupação vai no sentido de todos os políticos deste país estarem a discutir as mais-valias. Se há necessidade, porque o negócio imobiliário inchou de uma tal maneira que parece que todo o produto é pouco para o mercado. E nós estamos aqui armados em coitadinhos, para, se houver uma vicissitude qualquer, não vislumbrável neste momento, como não foram vislumbráveis as vicissitudes que antecederam, ficarmos aqui completamente à rasca, completamente sem soluções, como a senhora vereadora muito bem disse. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que o promotor não terá qualquer questão na obtenção de uma garantia para dar execução a este projeto. E hoje em dia, como o mercado está, o promotor não tem, seguramente, custa dinheiro, é óbvio que custa dinheiro,
mas as coisas são assim. É muito preferível do que o município faça uma vicissitude qualquer, que isto não vá para a frente, ficar numa situação em que continuam a bater-lhe à porta os interessados no processo e a Câmara Municipal não tem solução para oferecer a ninguém, como não teve até agora, porque acreditou e fez fé que o promotor tinha um bom projeto e ia para a frente com o projeto. E a questão relativamente aos equipamentos da zona de fora da ZOT, é óbvio que eu arrisco a dizer que 90% deles não fazem sentido hoje. Agora, que garantias é que temos? Eu não vejo em parte nenhuma sequer a garantia de que aquele montante está vinculado. A uma intervenção para fora da ZOT. Portanto, o que nós continuamos a falar é de zelar do melhor modo pelos interesses do município e sem que isso ponha em perigo o desenvolvimento do projeto. Eu não acredito que um projeto deste tipo, naquela localização, que possa estar em perigo porque o município diz fiquem lá garantidas a execução das infraestruturas com uma garantia bancária, como é normal, não é? Depois acontecer o mesmo que aconteceu agora. E de 2013 a 2018, o município não foi capaz de avançar um só milímetro. Ficou nas covas à espera que o promotor resolvesse. E o promotor, depois tem ido com as vicissitudes da vida, peço desculpa, procurando levar a carta à Garcia. Mas eu penso que o promotor, neste momento, como estamos, não precisa, de facto, e é uma segurança, estamos a falar de uma segurança, de uma tranquilidade e da defesa dos interesses de todos. Não é só a defesa do interesse do município, é também a defesa dos interesses daqueles que já lá investiram e que podem continuar a ficar numa situação igual àquela que tem estado até hoje. Disse. Sim, senhor. Eu vou para a votação, então. Decorreu agora também da intervenção do vereador José Estevães. É uma questão também que eu queria colocar, ou seja, e que eu, de alguma forma, quando da minha intervenção, coloquei essa questão quase no decorrer da intervenção. Ou seja, aqueles compromissos todos que estão ali considerados, as contrapartidas, portanto, elas estão associadas à garantia. Ou seja, imagine que ele não consegue executá-las. Temos alguma condição, não sei se o jurista que aqui está... Ou seja, qualquer daquelas contrapartidas, não sendo executada por incapacidade, quer... Senhora vereadora Filomena Sintra. Um esclarecimento que a mudança da garantia teria que ser com mútuo acordo do promotor. Não pode ser, neste momento, numa renovação imposta, porque se é uma alteração, penso eu, depois o arquiteto Otávio pode-me esclarecer melhor essa situação. Em todo caso, também sobre os equipamentos da área, foram impostas ao promotor. Não foi o promotor que se propôs fazer, foram impostas na deliberação de Câmara de 2002 e que passo a ler os termos em que... a Câmara deliberou por maioria, com os votos contra, não interessa agora no momento, e com algumas condições para as zonas de cedência em que deverão ser projetados, executados e garantidos os seguintes elementos, devendo o urbanizador apresentar projeto para os vários equipamentos que serão oportunamente aprovados pela Câmara. Portanto, emite-se o alvará e a Câmara diz assim, mas agora o promotor, para as áreas que obrigamos que ceda, que nem sequer penso que seriam necessariamente obrigatórias a cedência, projetar e construir um mirador para a zona da retura, executar um circuito de manutenção pedonal, projetar e construir uma ciclovia, revitalização de espaços verdes existentes, criar espaços para as atividades lúdicas, criar uma zona de piquenique, criar um parque de velocípedes, criar um parque de estacionamento
estacionamento de automóveis com capacidade para 2.000 lugares, construir um posto médico, garantir animação de praia, apresentar e, se viável, construir um campo de futebol sintético e um campo de ténis. Mas isto não fazia parte do alvará, foi uma imposição na sequência da deliberação e penso que sempre foi considerada nas sequentes renovações. E a garantia aqui, não quer dizer que seja possível fazer. Agradecia que o vereador José Esteves não interrompesse a vereadora Filomena Silva. Eu tenho aqui os técnicos, como não sou técnica e não me debrucei as horas e os dias sucessivos que os técnicos se debruçaram sobre o processo. Se eu tiver a dizer alguma incoerência, peço, por favor, que me informe. E a garantia tem um valor, estas infraestruturas hipotéticas têm um valor e a garantia, a deliberação que nós estamos agora aqui a fazer é acrescer à garantia do alvará mais 400 ou 500 mil euros para a execução, caso seja executável. Não é? Portanto... Essa condicionante é que me parece um pouco... Pois. Posso esclarecer o que temos em causa, Sr. Presidente? Tanto o arquiteto Otávio como o doutor Luís... Esses senhores não negociaram nisso. Não negociaram, mas não está negócio nenhum no processo. O que consta aqui no processo é aquilo que li. E foi sempre transposto na renovação e como uma condição que a Câmara punha sempre para projeto futuro que venha a ser apresentado. Nunca foi condicionado e nos vários pedidos, no parecer final da jurista está aqui uma sinopse dos vários pedidos e dos aditamentos, nunca foi pedido nada em contrário do que eu estou aqui a dizer. Portanto, eu... sobre a garantia, que foi o que o vereador Mário perguntou, há um acréscimo de valor correspondente a este investimento, se executável, porque os técnicos fazem reserva que nunca foram consultadas as entidades sobre a execuibilidade destas exigências. Não é possível? Reduz a garantia? Reduz a garantia? Ou não? Ou seja, e aquilo não é nada disso. É isso? Deixe-me... quem pensa que tem que esclarecer são os técnicos. Se me permitem, doutor Luís Valer. Peço desculpa, mas eu tive uma reação alérgica ao medicamento e então estou com algumas dificuldades na fala, mas eu vou tentar esclarecer. Portanto, o promotor, quando faz a sua proposta de renovação, apresenta uma calendarização da obra, apresenta um mapa com os valores que pretende investir, portanto, o mapa de obras, com infraestruturas, com espaços verdes, equipamentos, por aí fora. Todos esses itens são naturalmente contabilizados e, no final, é atribuído um valor, que é o valor para a garantia. Importa, desde logo, deixar claro que a garantia hipotecária que nós hoje, Câmara Municipal de Castro Marinho, temos, não existe. Porque quando o alvará foi declarado a sua caducidade, os lotes deixaram de ter capacidade edificativa, passaram a ser parcelas e o seu valor naturalmente desvalorizou. É diferente comprar um lote que lhe permite construir na Retur ou comprar uma parcela com 2.000 metros onde lá pode plantar laranjeiras. Pronto. É isso que nós aqui estamos a tentar demonstrar, que é o particular vem fazer a renovação do alvará de 2012, ipso facto, tal qual o aprovou em 2012, e posteriormente os senhores serão soberanos em qualquer alteração que o particular venha a fazer. O particular consultará as entidades, trará os pareceres favoráveis, aquilo que for possível fazer, aquilo que o município entender, far-se-á, aquilo que for para reduzir-se-á, aquilo que não for será alterado, depois o município entenderá a forma como irá alterar. Importa também esclarecer que nem tudo aquilo que se diz acerca das leis corresponde à realidade. A Lei das Acessibilidades é de 2006, Decreto-Lei 163, não me falha. Portanto, deduzo que de lá até ao dia de hoje terão sido aprovados vários projetos e que terão sido cumpridos os projetos de arquitetura. Aquilo que a lei impõe é que os projetos de arquitetura, quando cá vierem,
e que sejam analisados terão que cumprir a lei 2, ao momento. Importa também esclarecer que neste processo existem vários parceiros jurídicos, inclusive da doutora Isabela Balada Matos, que acho que é acima de qualquer suspeita, que faz uma extensa descrição daquilo que é a situação do processo neste momento. Naturalmente, a opinião é a dela, a minha, por acaso, é muito semelhante. Não teria sido a minha abordagem. Eu, promotor, teria ido para a licença especial para acabamento, do artigo 88, mas cada um faz a abordagem que bem entende, porque há câmaras que aceitam, há outras que nem por isso, portanto, isto é um mundo, não é? Aqui, os senhores estão perante uma decisão que é a manutenção daquilo como está, ou o reavivar do alvará de loteamento, a recuperação das garantias do município, o rejuvenescimento daquela área e o rejuvenescimento da relação entre o promotor e os restantes comproprietários, no sentido de se fazer dali qualquer coisa. Mas isso é uma decisão que é eminentemente política. Aquilo que nós aqui respondemos é a parte técnica. E em termos da parte técnica, a doutora Isabela Balada Matos, eu, o arquiteto Otávio, todos os que se pronunciaram nesse processo, foram sempre no mesmo sentido. Sempre. Portanto, isto tem que ser resolvido, isto deve ter um fim. Aliás, foi uma prática no município de Castro Marinho num determinado momento, que eu compreendo, porque estava num processo de revisão do plano diretor municipal e pretenderam ver quais eram os compromissos urbanísticos que estavam em vigor e quais seriam os que seriam caducados, declarada a caducidade, peço desculpa. Pronto, e foi aquela opção, tomaram, era a melhor ciência disponível na data, não faço ideia o que é que decidiram, mas nem porquê disso. O Sr. Vereador Mário Dias está esclarecido? Sr. Presidente, eu continuo com a dúvida. Não é uma dúvida esmagadora, mas é uma dúvida que subsiste. Ou seja, percebo que algo se alterou entretanto e que, de facto, aquela garantia cresceu, mas diz-me que muitos dos lotes que poderiam constituir essa garantia, não é? Perderam valor. Fora da lei. Por uma imposição nossa. Decorre da lei por uma imposição nossa. Ou seja, fazendo um bocadinho de história do urbanismo, o alvará de loteamento é um contrato que é celebrado entre o promotor e a Câmara Municipal. A Câmara Municipal defere para um determinado particular uma responsabilidade que é sua. E, em contrapartida, fica com uma garantia para, no caso ele não cumprir, ir lá e substituir-se ao particular. O que é que acontece? Quando a Câmara Municipal, ao invés de se substituir, de notificar e dizer eu pretendo substituir-me, vou acionar a garantia bancária, ou caso sejam hipotecas, vou-me financiar, vou concluir e vou fazer o procedimento de cobrança da hipoteca, o que é que a Câmara de Castro Marinho fez? Declarou a caducidade. E ao declarar a caducidade, causou um desvalor da sua própria garantia. Ficou impossibilitada de lá ir cumprir. Agora, o que se propõe? E agora, o que é que se propõe? Propõe-se restabelecer o alvará, recuperar as suas garantias bancárias e, espero eu, não repetir o erro. Porque isso é a definição de insanidade do Einstein. O Sr. Vereador Mário Dias está esclarecido. Quem vota contra a renovação do alvará? Sim, senhor. Quem é que se abstém? Sim, senhor. Aprovado por maioria, com 2 abstenções e voto contra. Tenha a verdade, Sr. Vereador. Importa salientar que o voto contra não é contra, naturalmente, a realização do projeto de retura, é antes contra que o mesmo se desenvolva sem as devidas cautelas e impossibilitando que possamos cair numa situação idêntica àquela em que nos encontramos depois de 2013, momento em que a Câmara Municipal se viu obrigada a declarar a caducidade do alvará. Salientar ainda que aquilo que ficou assumido e quem teve a iniciativa
foi o promotor. Quem teve a iniciativa foi o promotor. Naturalmente que isto é uma história que só se pode fazer com as pessoas que participaram nela. E as pessoas que participaram nela foi o promotor, muitas vezes representado... O Sr. Vereador está a fazer a declaração de voto? Estou a fazer a declaração de voto, Sr. Presidente. Muitas vezes representado pelo Dr. António Pereira da Silva e a Câmara tendo como primeira interlocutora a engenheira Rosa Nunes. O que ficou assumido e aquilo a que o promotor se vinculou foi a que, na área de cedência, nos 19 hectares cedidos ao município, fossem feitos um conjunto de equipamentos e de requalificações, muitos deles propostos por si, como disse, e que na eventualidade de esses projetos de equipamentos e de requalificações não viessem a ser aprovados, que seriam substituídos por outro e os montantes calcionados davam exatamente a garantia da execução de outros projetos alternativos, mas naturalmente que não havia redução desse montante. Isto é o que está assumido pelo promotor, é isso que eu espero que fique assumido, porque, de outro modo, voltamos a lesar o município de Castro Marinho. Sr. Vereador Mário Dias, quer fazer uma declaração de voto? Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser rápido. Efetivamente, subsistem algumas dúvidas, algumas situações que, como foi dito no início, de facto não conseguimos o ótimo, conseguimos de facto esperemos que alguma eficácia neste processo, mas reconheçamos há algumas situações que estarão um pouco longe daquilo que seria o desejável. De qualquer maneira, como foi dito e repito desde o início, importa é avançar com este processo, esperando claramente que muitas das situações que aqui estão com alguma, que nos suscitam dúvidas, possam, de facto, avançar de forma mais consistente e em benefício do município. Muito obrigado. Sim, senhor. Senhora Vereadora Filomena Sintra, quer fazer uma declaração de voto? Apenas dizer que se registre que aqui há o princípio de proteger os interesses de todas as partes. E o município e a Câmara representa todos, inclusive é quem lá investiu, quem tem lá a casa e quem tem lá o seu património parado há anos. Portanto, a Câmara Municipal tem um interesse maior, que é representar todos. Os que cá vivem, aqueles que representamos, e, como tal, temos que arranjar soluções que vão ao encontro daquilo que são os direitos de todos, dos empresários, dos particulares, de quem frequenta o nosso território e sem que isso onere o município. A solução agora encontrada é a mesma que foi preconizada em 2002 na emissão do alvará. É a mesma que foi considerada na renovação e nos aditamentos sempre que foram decididos por despacho do Sr. Presidente da Câmara posteriormente. Nunca houve a tentativa que se saiba para que se alterassem essas garantias e também tenho dúvidas que a Câmara Municipal possa chegar ao banco e executar uma garantia sem executar a obra. Portanto, nós não queremos ser promotores imobiliários, nós queremos que a dinâmica esteja do lado das empresas e dos proprietários e queremos, obviamente, infraestruturas com qualidade, porque, de facto, esse loteamento que veio dos anos 70 foi aprovado e durante anos não reuniu as condições mínimas de salubridade, de saúde pública. Estamos aqui para encontrar as melhores soluções que interessem todos e temos que arriscar alguma coisa na política, desde que sejamos de consciência tranquila. E esse é o princípio dos nossos atos e nós estamos aqui ao lado do promotor, dos proprietários, dos castromarinenses e acho que toda a gente o que quer é que aquela obra termine e que todos os que têm lá os seus lotes possam transacioná-los, possam construir lá as suas casas que sonharam há 15 anos
e, portanto, alguns já não têm esse sonho, mas nem as puderam transacionar durante este tempo, porque o seu valor, tal como foi falado pelo Dr. Luís Salero, deixou de existir, especialmente a partir de 2013. Estamos aqui para encontrar a solução para este loteamento e também analisar a proposta de alterações que já deu entrada na Câmara, tal como disse no início da intervenção, e que é importante assumir para que depois não haja aqui alguma dúvida. Sobre estes equipamentos, não existe no histórico do processo outro relato que eu possa fazer. Se existe uma história que não está vertida nos documentos ou nas atas, acho que era importante quem tem essa sapiência fazê-lo, que com todo o gosto iremos ver a sua validade e a sua alteração e a sua sobreposição ao alvará que foi emitido. Muito obrigada. Então, passamos então ao ponto número 3, adesão à Central Nacional de Compras Municipais. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto número 4, processo de obras 42 de 2018, do requerente Maria Fernanda de Jesus Ferreira Rodrigues. Alguma dúvida? Tenha a vontade. Este processo e o outro processo de obras que aí estão não trazem na informação uma caracterização daquilo que é o projeto. E é engraçada a solução apontada pelo técnico, assumida pela chefia e proposta pelo Sr. Presidente. É que era mais simples dizer, quer dizer, isto foram obras feitas sem a devida licença municipal. O promotor sabe, o administrado, proprietário lá daquilo, sabe que aquelas obras não podem ser executadas. Não podiam ser executadas como foram, não têm enquadramento legal. E é uma presunção minha, mas vem trazer o projeto que não pode ser aprovado. E então a Câmara diz, aprovamos, mas condicionado ao facto de tirar as telhas e transformar em pérgola. E o muro, fazer esta e aquela intervenção. Quando aquilo que deveria ser correto é dizer esse projeto não é suscetível de ser aprovado, apresenta lá um que possa ser aprovado, que era esse, com a pérgola, e não tirar as telhas, e não é assim que se faz. Portanto, eu vou ter de votar contra. Muito bem. Porque acho que esta doutrina não pode fazer carreira. Os senhores vereadores querem dizer alguma coisa? Então, quem vota contra o processo de obras 42 de requerente Maria Fernanda de Jesus, quem se abstém? Ponto 5. Sr. Presidente, a declaração de voto está consubstanciada na minha... Muito bem, muito bem. O ponto 5 tem a ver com também processo de obras, requerente Luís Pereira Francisco, processo de obras 0141 de 2018. Alguma dúvida? A mesma coisa. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por maioria. Ponto 6, intervenção do público. Quem é que se quer inscrever? Senhora doutora Lucinda. Elias. O senhor chama-se? Como? Armando de Almeida. Sim, senhora. Doutora Lucinda. Tenha a bondade. Eu trago um problema que me sensibilizou negativamente. Dirigi-me à Junta de Freguesia de Castro Marim na sexta-feira passada, acompanhando um senhor que precisa de apoio porque praticamente não sabe ler, e ele teve que requerer, para pedir auxílio à Câmara para comprar uma prótese dentária, teve que pedir alguma documentação. E nós temos o conceito de que as finanças são aqueles que mais nos extorquem dinheiro. E, na verdade, é que nas finanças o documento de que o senhor precisava foi passado na hora e gratuitamente. Entretanto, o senhor que eu acompanhava dirigiu-se à Junta de Freguesia, onde teve que pedir 2 documentos, um deles,
como é que se chama? Um atestado de residência que lhe vai custar 5 euros. E é aqui que reside a razão do meu choque. 5 euros são cobrados a todas as pessoas, independentemente dos rendimentos que tenham. Acontece que este homem tem 266 euros e 30 cêntimos mensais. 266 euros e 30 cêntimos. E são-lhe cobrados 5 euros por um atestado de residência, como a qualquer outra pessoa que pode ser multimilionário. E eu confesso que o meu sentido de justiça e a minha noção de prioridades não passa por aí, tive que ficar chocada. Não compreendo que se mande, que se envie pelo correio cartões de boas festas e cartões a lembrar que somos aniversariantes. Está bem, é muito bonito, mas a noção de prioridades, para mim, não está a ser respeitada. Porque eu não posso aceitar que se cobre 5 euros a um pobre que ganha uma miséria que não dá nem para comer por um atestado de residência. Quando se gasta dinheiro de outras formas, completamente injustas a meu ver. Eu estou chocada com esta noção de prioridades. Chocada mesmo. E espero sinceramente que isto mude rapidamente, porque o tratamento igual, às vezes, é justiça. Neste caso, eu não creio que seja justiça. Muito obrigada. Senhor Elias. Ora, muito boa noite a todos. Tinha só aqui alguns reparos a fazer, vou tentar ser rápido. Antes disso, agradecer as respostas da última sessão e da anterior. O que me traz aqui é novamente a zona traseira, portanto a zona poente de Castro Marim, que espera reabilitação. E ficou-me, não na reunião passada, mas na anterior, algo que o Sr. Vereador José Estevens me disse, entre outras coisas que eu depois vou falar mais à frente, mas que a desvalorizar um pouco o facto de estar previsto alguns remendos ali para aquela zona poente, no espaço circundante à Casa do Sal e Castro Marinense, etc. Mas eu devo dizer que, como eu já disse há 2 reuniões atrás, que já são mais de 20 e tal anos à espera da requalificação daquele espaço. Para ilustrar, porque eu sou ilustrador e gosto de apresentar uma imagem para as pessoas ficarem com isto na cabeça, eu tenho, e já disse, 29 anos, já joguei ao Berlinde naquele terreno e hoje estaciono o meu carro. Pronto. E isso mostra bem que o tempo não para e entre aquilo que era uma criança e agora que sou um adulto, vai muito tempo. E estou a dizer isto porquê? Porque infelizmente nós não conseguimos, por muito que se queira, fazer hibernar as pessoas, colocá-las numa cápsula do tempo e levá-las para um tempo em que tudo é perfeito. E porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque a intervenção política das pessoas que nós votamos, e as que não votamos, mas que ficam a governar aqui o futuro do nosso município, são essas pessoas que devem responder e fazer com que o tempo não passe desta maneira, ano após ano, e estas coisas que são tão básicas, que têm a ver com... Enfim, são básicas, custam dinheiro, obviamente. Mas entre reabilitar um espaço que já está assim há mais de 20 anos e fazer obra faraónica, que não tem dimensão humana, mas uma dimensão de deuses do Egito, isto faz-nos pensar. Não esquecer que a única reabilitação que houve naquele espaço foi, antes aquilo ser um lamaçal, que ainda hoje é, e ter sido só coberto com brita. Portanto, essa foi a intervenção que foi feita há anos naquele espaço. E hoje continuamos a ser nós a limpar as casas, o terreno à volta, limpar dia após dia o pó que se faz naquela zona, ao ponto de, por exemplo, aquilo ser tão já usado e sem regra, sem norma, sem tudo sujo, que já existe portanto há ali um cruzamento, já existe uma quarta via que vem do parque de estacionamento,
Já nem sabemos a quem é que temos que dar prioridade. Portanto, isto faz-nos pensar. E para dizer o quê? Para dizer que ouvi com atenção as intervenções, percebi os problemas que haviam e a necessidade de reabilitar, renovar as condutas, os esgotos e tudo mais, esse trabalho tem ainda que ser feito, mas pedir que esses problemas não sejam levados para a frente, empurrados com a barriga e que não sejam solucionados. Pronto. Depois, em relação à intervenção, tenho que responder ao Sr. Vereador José Estevães, porque se dirigiu a mim e personificou a minha pergunta quando eu estava a falar não só por mim, mas por todos os moradores, por todos os castro-marinenses, porque aquilo, apesar de eu viver lá, aquilo não é só para mim, é para muita gente. Mas falar do quê? Falar disso, falar da intervenção do Sr. José Estevães, porque de alguma forma fez aquilo que normalmente tem feito nas reuniões, não em todas, mas em algumas, que é desconsiderar os castro-marinenses. Portanto, nós estamos aqui, ouvimos, somos votantes, portanto, quem tem que julgar bem ou mal somos nós, quem está no poder, e os vereadores, bem ou mal, têm que responder e ficamos por aí. Eu não estudei para ser político, não sou eu que tenho que resolver as questões, saber as soluções para os problemas de Castro-Marim. Eu sou votante, voto, quiçá até votei no CMU, quem sabe. Se calhar votei nas 3 forças e tenho legitimidade para estar aqui sem problemas a falar para os vereadores, para o conjunto das forças políticas. Porque o Sr. Vereador falou em afetos. Sim, nós somos pessoas sociais, somos animais sociais e queremos afeto, mas é esse afeto que nos faz, por exemplo, poder tratar o outro por tu. Por exemplo, se eu nunca privei com o Sr. José Estevães, não vejo porquê o senhor vereador me tratar por jovem Elias e por tu. Sim, sou jovem, mas mereço o mesmo respeito que os restantes votantes, as restantes pessoas que participam nestas reuniões. E dizer mais que sim, vejo pelo YouTube, mas no YouTube estão igualmente 1, 2, 3, 4, 5 pessoas numa mesa a discutir. E felizmente que tenho o YouTube porque posso voltar atrás e perceber aquilo que não percebi. Claro que não fui fazer o trabalho de casa que o Sr. Vereador me disse, que era ir às reuniões todas e tentar ver quais eram os problemas que tinham sido barrados pela variação. Porque as reuniões ocupam 3, 4 horas e é impossível, é humanamente impossível voltar ao tempo dessa maneira, ainda que eu tenha visto as reuniões todas, do princípio ao fim. Mas, tentando responder de uma forma sucinta aos problemas que foram entravados pela variação da oposição, falar da Cruz Vermelha, da Praia Fluvial, que foi chumbada em dezembro e que dificultou o pedido de financiamento, a famosa Unidade Móvel de Saúde, que também em dezembro, portanto 5 meses ou mais parada para depois voltar ao início, a redução da taxa de IMI, do adicional, quando o Sr. Vereador José Estevães era Presidente, tinha a mais alta, portanto reduziu. Isto leva a outro problema que depois vou tentar falar à frente. E, por fim, falar do plano de pormenor da Zona Poente, que está em Diário da República desde 2008 e que, bom, é assim, eu gostava realmente que a parte traseira da minha casa, e acho que todos os castro-marinenses gostariam que aquilo fosse realmente um espaço acolhedor, que tivesse lá casas, loteamentos. As 20 lojas, não percebo onde é que há pessoas para haver 20 lojas para irem fazer compras e haver negócio. Também tenho algumas dúvidas sobre o facto dos espaços do Conselho saírem daquilo que é o coração de Castro-Marim e ir para uma zona periférica, quando nós sabemos que se os espaços do Conselho saem dali, Castro-Marim morre, porque é o município que dá vida ao centro de Castro-Marim, por não falar das casas abandonadas, que já são às dezenas. Pronto, e
Por fim, gostava só de dizer, pronto, era só estas as considerações, falar desta questão das casas abandonadas, e agora é dirigido à variação, a quem está no poder, que tem a ver com o seguinte: nós passeamos por Castromaní e existem várias ruas que estão com casas abandonadas. E eu não sei até que ponto é que a Câmara Municipal não devia usar, tendo em conta aquilo que é a lei, pressionar os donos dessas casas que estão em ruínas, que estão devoluto, para poderem requalificar esses espaços. Porque a questão não é só o haver ruína. A questão é que as casas que existem com habitantes nessas ruas desvaloriza a casa, desvaloriza a rua e desvaloriza também a imagem de Castromaní, que isso é o mais importante. Por fim, só fazer aqui levantar aqui uma questão de uma pessoa que me dirigiu que me pediu para falar sobre isto e que realmente eu nunca tinha reparado, que tem a ver com a rua São Gonçalo de Lagos, portanto a Rua do Corvo, onde está situado o Corvo, e falar dos passeios que antigamente tinham nos canteiros umas grades e que hoje em dia já não está, e que é muito difícil para quem transporta crianças em carrinhos de bebê ou mesmo para pessoas de cadeira de rodas passar sem ir para a estrada. Pronto. E talvez num futuro próximo, porque o tempo não para, pensarem em alguma requalificação para esse problema ser resolvido. Pronto. Muito obrigado. Muito bem. Sr. Armando de Almeida. Armando de Almeida. Sr. Presidente, esta minha intervenção visa vários factos e respectivas datas dos quais a Câmara de Castromaní se deve orgulhar ou não. E todos nós perceberemos o estado a que chegou a mesma. Nós, os contribuintes, pagamos o salário a quem mente ao Sr. Presidente e aos municípios. E agora vou começar a falar dos factos. Em 2016, solicitei ao proprietário de uma fossa que estava a verter porcaria a sua reparação 2, 3 vezes, sem resultado. Em setembro de 2016, reclamei no gabinete do município. Foi lá a fiscalização, mas o resultado foi nulo. Em 2017, voltei ao gabinete do município, voltou o fiscal e fotografou a porcaria a escorrer pela travessa, abaixo. Onde estarão essas fotos? Não sei. No final de julho de 2017, voltei ao gabinete, mandaram-me falar com o Sr. Arquiteto Otávio. Fui informado que o processo estava no Sr. Vereador Nuno. Em agosto de 2017, no secretariado da Câmara, informaram-me que os proprietários da fossa já tinham sido notificados. Primeira e segunda vez. Mas era mentira. Em novembro de 2017, como nada tinha sido feito, fui recebido pelo Sr. Presidente, com a presença do Sr. Arquiteto Otávio e de um tal engenheiro Abílio. Nessa altura, o Sr. Arquiteto assumiu que me tinham mentido. E o Sr. Presidente considerou ser um caso de saúde pública. No mesmo mês, por ordem do Sr. Presidente, o atrás referido engenheiro foi com 2 funcionários ao local ver o que estava a acontecer. Verificou que havia uma fissura entre as paredes da fossa e a placa de cobertura. A 5 de fevereiro de 2018, voltei a ser recebido pelo Sr. Presidente, na presença do Sr. Arquiteto Otávio, que ficou de notificar os proprietários da fossa. Em 14 de fevereiro, a senhora do secretariado do Sr. Arquiteto informou-me e mostrou-me a carta a intimar o proprietário para o arranjo da fossa e que seguiria para o correio no dia seguinte. Voltaram a mentir-me. A 12 de abril, voltei ao secretariado do Sr. Arquiteto, que, para meu espanto, me informou que o Sr. Engenheiro Abílio tinha feito um despacho a arquivar o processo, sustentando que a porcaria corria pela tampa da fossa, o que é mentira, porque a tampa da fossa está a 3 metros do buraco que o Sr. Engenheiro abriu com os 2 funcionários, dos buracos que são 2, e onde viu
a terra podre, o chão a bater, embora eu já tenha cimentado aquilo, o chão a bater e o manancial de Valdroegas a crescer ali graças à porcaria que sai por ali. Mas fui informado que tinha arquivado o processo, sustentando que a porcaria corria pela tampa da fossa. E que tal facto só se sucedia porque, em determinado período de 2017, o carro que faz a limpeza tinha estado avariado e não tinha feito o serviço. Mentiu, porque em 2016 eu já me queixava. Não sei com que velado interesse é que ele fez estas mentiras todas. Já corria em 2016 e voltou a correr pela última vez nos dias 3, 4 e 5 deste mês. Eu tenho fotografias. No mesmo dia tentei ser recebido pelo Sr. Presidente, mas por qualquer razão não foi possível. Vi várias pessoas entrar para o gabinete, mas quando chegou a minha vez não foi possível porque andavam a mentir-lhe, como mentiram a mim. Fui então recebido no corredor da Câmara pelo seu secretário, com uma arrogância e uma prepotência, como se fosse eu o culpado de ter a porcaria a correr-me à porta, proveniente da fossa do vizinho. Tentei eu e a minha esposa explicar a realidade dos factos. Não nos deixou falar, interrompendo sempre. Ele sabia o que se passava e isto era um caso de família. Lá porque as pessoas donas da fossa, uma das pessoas é a prima da minha mulher, ele considerou que era um caso de família. Até podiam ser chineses ou russos. O problema não era esse, era a porcaria a correr. Mas ele teimou que sabia o que se passava e sem nunca lá ter visitado o local nem nada. Embora eu resida nesta casa durante vários períodos do ano, o período mais problemático é entre julho e setembro, quando os proprietários da casa ocupam a mesma ou a alugam. É precisamente nessas alturas que é hábito ter comigo o meu neto de 8 anos, que quando sai à porta tem de andar a saltar para não pisar a porcaria. Sr. Presidente, é tudo. Se entender, eu tenho aqui fotografias para o Sr. Presidente poder ver a porcaria a escorrer, as baldroegas a crescerem e a diferença que há entre a fissura que foi aberta por esse senhor engenheiro e a tampa da fossa. Se pretender, eu tenho aqui fotografias tiradas no dia 5 deste mês. Sim, senhor. O doutora Lucinda, eu aconselhava a ir à Assembleia de Freguesia expor a situação. Elias, não sei se o Sr. Vereador José Estevens quer responder ao Elias. Bem, não vou ater-me nem responder a questões que têm que ver com projetos, com opinião sobre projetos. Não creio que caiba agora aqui essa discussão. Queria dizer ao Sr. Elias, não sei se devo tratá-lo por algum título, não sei, mas ao Sr. Elias que só tendencialmente tenho vontade de tratar algumas pessoas por tu, e isso ocorre quando são pessoas pelas quais eu tenho um afeto, tenho uma simpatia acrescida. Normalmente tenho simpatia por todas as pessoas, mas por algumas, porque conheço, porque me cruzei um dia com elas, tenho uma simpatia acrescida. Provavelmente o Sr. Elias não se deve lembrar, mas em 1997, quando eu fui candidato à Câmara Municipal de Castramarim como independente nas listas do PSD, contactei muita gente, muitos amigos de muitos anos, e um desses amigos foi o seu pai, que me deu o grande gosto de integrar as listas do PSD nessa candidatura de 97. E veja bem que um dos locais onde tivemos muita logística
foi precisamente o café que o seu pai, café snack bar que o seu pai ali explorava. E passámos lá muito tempo. E o Elias, que era ainda uma criança, andava por ali e já manifestava ser uma pessoa com interesse pela vida. E isso, a mim, deu-me grande alegria por ver toda a sua energia, toda a vitalidade. Mais tarde, depois, é verdade, perdi um pouco de vista, mas mais tarde a senhora vereadora Filomena Sintra, que é uma pessoa sempre muito atenta, que me veio falar de si. Veio-me falar de si, veio-me dizer se eu o conhecia. Eu disse, conhecia, era um miúdo. De facto, perdi o contacto. Ele disse, mas o Presidente é um jovem criativo e que tem um projeto. Será que poderiam nos apoiar? E eu, não com qualquer intenção de o capturar para a minha esfera, porque eu sempre assumi o papel de Presidente da Câmara, procurei fazê-lo de forma humilde e sóbrio e não capturar as pessoas. Acho que não faz parte do meu modo de funcionar. E dei de imediato luz verde à vereadora Filomena. Dei de imediato luz verde à vereadora Filomena. Provavelmente ambos terão melhor memória dessa situação, de apoiar umas ilustrações que o senhor Elias estava a desenvolver. Portanto, no sentido de é um jovem da terra, um jovem criativo e merecia a facilitação, não sei em quê, não me pergunto agora que eu já não me lembro bem disso. E eu espero também não esquecer o seu nome, em consequência destas questões, porque acho que isso é que era lamentável e triste. Portanto, Sr. Elias, devo dizer-lhe que quando senti essa propensão para o tratar por tu, é porque tinha na minha mente aquele rapazito irrequieto que brincava no café do pai, um amigo meu que eu muito prezo muito, portanto, a estima e a amizade que me relaciona, ou que nos relaciona a mim e ao seu pai, e por essa razão, mas veja, até lhe pedi autorização para o tratar por tu, quer dizer, não me socorri da decalagem, lá vai outro galicismo, da decalagem etária para pôr-me numa posição sobranceira e dizer assim, bom, é de todo modo um rapazito face aos meus cabelos brancos e permitir-me tratá-lo por tu sem mais. Pedi-lhe autorização, peço-lhe desculpa, peço-lhe 1000 desculpas, por ter cometido essa incorreção e espero que isso não volte a acontecer. E espero também que tenha o bom coração para me desculpar a minha falha, porque não foi com má intenção. Muito obrigado. Senhora Vereador Pedro. Boa noite a todos. Eu vou também falar em relação ao Elias. Em primeiro lugar, fico contente porque os jovens devem estar presentes, devem usar a palavra e devem expor os seus problemas de uma maneira ou de outra. E espero que as pessoas os jovens que estejam em casa e que depois possam ver a sessão de Câmara através do YouTube, possam também vir aqui nas próximas sessões e eles também levantarem os seus problemas. É sempre interessante que a população jovem participe e seja ativa e que tenha a cidadania em pleno. Depois, em relação à intervenção do Elias, e queria agora também dirigir a palavra ao Sr. Presidente e à vereadora Filomena, retive a ideia das casas abandonadas, que também já trouxemos aqui em situações anteriores e que também nos preocupa muito. Quer as casas abandonadas, quer também a requalificação urbana. Sabemos que não é fácil, mas estamos completamente disponíveis, porque isso fazia parte do nosso projeto. E gostava de saber realmente o que é que está a ser feito nesse sentido, porque parece-me
que realmente há um número muito grande de casas abandonadas que, quer por uma questão estética, quer por valorização e ou desvalorização do património, é um caso preocupante. Tá, obrigado. A vereadora Filomena Sintra. Desculpem lá, estou bem disposta. Dizer o seguinte, vou às questões diretas que me foram colocadas, que o Sr. Presidente vai dar respostas mais abrangentes, e vou começar pelo mais chato e indelicado e que nos expõe mais às nossas debilidades, que é do Sr. Armando Almeida, que tive conhecimento nestes dias, para lhe dizer que tenho essa responsabilidade, mas não conhecia o processo, e nem sabia que era o senhor hoje quando o cumprimentei. O que lhe posso dizer do que me foi relatado é que estamos a ver se conseguimos fazer uma ligação direta tanto da sua casa como da casa da vizinha à rede pública, mas tem que atravessar um terreno privado, que temos que ver se conseguimos fazer essa negociação, que seria o ótimo. Não sabia desse histórico todo, peço desculpa porque para mim era um problema agora de dias, mas a única coisa que posso propor, dê-me mais 15 diazinhos para ter uma proposta, ou sim, por um lado ou por outro. Quanto à limpeza da fossa, de facto, até o assunto estar resolvido, tudo que obriga àquilo que é a salubridade e a manutenção das condições mínimas é uma responsabilidade da Câmara. Vou ter o máximo cuidado, vou pedir o processo. O Sr. Presidente também tem alguma informação, por isso não me quero estar aqui a estender, mas dizer-lhe que não me vou escudar pelo facto de não ter falado em mim, porque passei a ter também esse ploro no meio dos 25 ou 26 ou muitos outros. Quanto aos jovens, de facto, é verdade, das coisas que eu mais gostaria, eu sou uma jovem que fiz um corte umbilical com aquilo que foram as minhas raízes, mas tenho sempre lá a parte do meu coração, e cada vez que vejo um jovem que tem asas e vai voar, o meu princípio é devemos manter aqui o cordão umbilical sempre, porque sei que fica paixão pelas nossas raízes, mas às vezes precisamos de um bocadinho mais, porque as pessoas precisam de caminhar, fazer a sua vida, e sempre que é possível, ou pelo menos para a comunidade, conhecer quem são os nossos jovens. E acho que nestes últimos anos, penso que quem me conhece percebe que tenho feito esse esforço. É um esforço desinteressado politicamente, não tem a ver com isso, tem a ver com um enaltecer, engrandecer a nossa autoestima enquanto castramarinenses. Sentir que existem castramarinenses que foram os melhores alunos, têm os melhores percursos, se destacam aqui e acolá, e é pena o território não conseguir absorver as suas capacidades e potenciá-las. Portanto, esses jovens têm uma responsabilidade nossa grande. Eu costumo dizer a brincar que se o governo, independentemente da cor política, isto não tem a ver com questões político-partidárias, se algum governo se disponibilizasse, quer construir um centro de investigação do Infarmed em Castro Marim, estão dispostos a fazer, eu costumo dizer a brincar, até isso justificava um empréstimo para hipotecar o município financeiramente para garantir a sustentabilidade em termos de dinâmica territorial para trazer cá novas famílias. Portanto, acho que esses jovens, independentemente, nunca pergunto a ninguém me pode dizer se a simpatia A, B ou C, nunca faço esse tipo de abordagem, mas fico muito feliz que haja jovens, é o caso do Elias e outros, que independentemente do seu percurso e terem às vezes um pensamento, aquilo que nós chamamos, ou que os jovens chamam fora da caixa, tenham este amor à sua terra. Hoje, por exemplo, 2 jovens de Castro Marim tiveram a fazer uma reportagem que vai sair na TVI, também a falar de Castro Marim, não sei o teor da reportagem, mas imagino que dê a melhor imagem daquilo que é Castro Marim. Um deles sei que é o Elias Rodrigues, gato em termos artísticos, e outro jovem que é o João Valentim, e portanto fico feliz que tenham esse orgulho, essa autoestima, que isso também contribui para a nossa autoestima dos que cá estão. Quanto às casas abandonadas, dizer que verdade é um problema,
Nós temos, quando publicámos a área de reabilitação urbana, isto tem uns nomes muito complicados e provavelmente as pessoas não percebem os benefícios de uma área de reabilitação urbana. Cabe-nos a nós passar essa mensagem. As transmissões, o IMT, estão isentos de IMT, as reabilitações, as casas ficam 5 anos isentas de IMI. Há um conjunto, há mecanismos de apoio para esta reabilitação, mas antes de aplicarmos a penalização, porque pode haver penalizações em sede de IMI para casas abandonadas não reabilitadas, antes de aplicarmos essa penalização, vamos esgotar o prazo da ARU, a área de reabilitação urbana, que se tem que converter numa ORU, Operação de Reabilitação Urbana, estamos a falar de 3 anos, para ver se existe alguma dinâmica. Daquilo que temos sentido no urbanismo, a nível de pedidos de informação prévia, porque quem beneficia destes incentivos é quem arrenda, é quem reabilita, é quem compra, é quem vende. Portanto, quem não consegue reabilitar, não vou ser aqui promotora imobiliária, mas acho que também devia disponibilizar ao mercado a pessoas que tenham este gosto particular de vir para uma vila histórica catita como a nossa e que possam reabilitar. Existe alguma dinâmica, mas muito aquém daquilo que eu imaginaria. Porque mais do que o incentivo a fundo perdido, se nós fizermos a conta de quanto é que é uma isenção de um IMT, uma redução do IVA, porque as obras dentro de uma área de reabilitação urbana para a reabilitação urbana, o IVA em vez de ser 23% é 6%, este diferencial 19%. E o IMI de 5 anos, se somarmos isto tudo, é mais favorável até do que um empréstimo para instalar um alojamento local. Portanto, é esta mensagem que também temos que passar. Não é um dinheiro que ainda se pode pedir empréstimos com períodos de carência de 3 anos, ou seja, fazer a obra, vendê-la e, no fundo, só pagar o que correspondente ao fundo de carência no empréstimo bancário. Há aqui uma série de mecanismos, só que depois isto tem uns nomes complicados e parece um processo muito complicado. Eu acho que isso é que é o verdadeiro, não incentiva as pessoas. É verdade que também devíamos ter uma estrutura, temos uma técnica estagiária na área da ARU, mas isto implica mais comunicação local, mais porta a porta, e uma grande parte destas casas nem são de pessoas que cá vivem. Portanto, em sede de IMI podemos ter uma penalização, achamos que nesta fase ainda devemos estar na fase do incentivo e depois passar para a penalização. Na rua São Gonçalo de Lagos, dizer que tal como nessa rua, como na entrada de Castro Marim e outras, é tempo de cuidar. Não é tempo de fazer já grandes obras, já não temos capacidade de cuidar aquilo que está ao nosso cargo. E, de facto, neste momento, ao abrirmos concursos para assistentes operacionais, que estão a abrir uma série deles, é pensar nisso, no cuidar, manter calçadas, limpar os arruamentos, porque isso deixa-nos mais felizes cada vez que passamos na rua, porque cada vez que eu passo e vejo lixo, grelhas para colocar, ervas para cortar, de facto não fico feliz. E, portanto, aí existe um plano de replantação de árvores que vamos começar em altura. Há aqui um conjunto de intervenções em Castro Marim, nomeadamente na entrada aqui junto à rotunda do Cavaleiro. Já começámos a plantar umas árvores, mas faltam ali outras, reposicionar umas caldeiras, e espero também chegarmos à rua São Gonçalo Lagos, porque para além de não ter grelhas, estão lá 2 árvores cortadas num dos espaços públicos, e estão lá ainda há raízes. Das minhas intervenções penso que é tudo. Obrigada. Também uma resposta muito sucinta ali ao Sr. Armando de... Eu não estou a perceber. Eu não vi, desculpa, peço desculpa, eu já lhe dou a palavra, calma aí. Uma resposta muito sucinta ao Sr. Armando de Almeida. Repare, a vizinhança deve-se respeitar e as pessoas devem ter fossas que funcionem, fossas que nem que não haja fissuras, que mandem limpar as fossas com o seu devido tempo. Portanto, isto é o que deve acontecer. Quando tal não acontece, e de facto estamos a falar de uma relação entre particulares, que pelos vistos até são familiares. Mas quando tal não acontece, pode haver problemas de saúde pública, e aí de que de facto a Câmara está a tentar encontrar uma solução. Agora, se me permite, eu não concordo consigo quando
que eu saiba, os meus técnicos não costumam mentir. Por outro lado, não concordo quando diz que o meu secretário, penso que está a referir ao Dr. Diniz, que é uma pessoa arrogante. Quem conhece o Dr. Diniz? Foi arrogante. Sim. Repare, quem conhece, o Dr. Diniz pode ter muitos defeitos, mas arrogante, eu acho que, se quer que eu lhe diga, o Dr. Diniz é uma joia de pessoa. Bem, agora, pronto, nós vamos fazer um esforço para tentar encontrar uma solução. Senhora Vítor Madeira, desculpe, mas eu não ouvi quando se pediu para intervir, eu não ouvi. Tenha a bondade, Sr. Vítor Madeira. Boa noite, cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Autarcas, minhas senhoras e meus senhores. Duas considerações, três questões telegráficas. Sr. Presidente da Câmara, por incompetência minha, certamente não consigo entender a sua ação política, muito menos a gestão autárquica que o senhor faz no município de Castromarim. Mas há uma coisa, Sr. Presidente, da qual eu não tenho quaisquer dúvidas, que é a dificuldade com que o senhor lida com o poder local democrático eleito e os problemas que tem com a verdade. E eu quero dizer que o senhor convive mal com o poder local democrático porque não admite ser questionado em sede própria, que é aqui a Câmara Municipal, sobre as questões que impendem sobre si, designadamente, a gestão dos superiores interesses do município de Castromarim. E quando assim é, invariavelmente as pessoas dirigem ataques. Pois bem, Sr. Presidente da Câmara, eu pessoalmente nunca esgravatei nem esgravato na sua vida pessoal, na vida pessoal do Dr. Francisco Amaral. Agora, enquanto Presidente da Câmara, sempre que o entenda, irei questioná-lo, porque o senhor tem à guarda os interesses superiores de Castromarim, designadamente os recursos da comunidade castromarinense, e por isso assiste o direito a qualquer castromarinense de o questionar, de escrutinar a sua ação, porque efetivamente o facto do senhor ter a condição de ser o decano dos autarcas portugueses, como regularmente reclama, e ser um dos comendadores da República Portuguesa, isso não lhe confere de todo, Sr. Presidente, o estatuto de vaca sagrada do poder local. O Sr. Presidente da Câmara convive mal com a verdade quando, no dia 20 de agosto, nesta Câmara foi aprovado a construção do centro náutico da barragem de Odeleite, que na prática é a instalação de duas piscinas flutuantes e os respectivos apoios. Horas depois, o Sr. Presidente da Câmara dizia que finalmente tinha sido aprovada a praia fluvial de Odeleite. Sr. Presidente da Câmara, qualquer humilde castromarinense sabe distinguir o que é uma praia, uma piscina, um tanque, uma ribeira. E, efetivamente, eu percebo o seu problema, porque o senhor, durante 4 anos, enganosamente, foi vendendo a construção de um projeto de uma praia fluvial que não tinha, nem tem. O Sr. Presidente da Câmara convive mal com a verdade quando afirma que os seus vereadores do Partido Socialista passaram a ter condições dignas de trabalho quando o senhor chegou à presidência da Câmara Municipal de Castromarim. Pois bem, Sr. Presidente da Câmara, hoje, 17 de setembro de 2018, os seus vereadores do Partido Socialista têm exatamente as mesmas condições de trabalho quando o senhor chegou à presidência do município de Castromarim. Têm o mesmo gabinete, têm o mesmo computador. O Sr. Presidente da Câmara tem problemas com a verdade quando reclama a autoria da intervenção da repavimentação da estrada de acesso à Praia Verde. Sr. Presidente da Câmara, a sua única intervenção foi só dar cumprimento a uma empreitada que estava adjudicada e que, efetivamente, a obra não tinha sido executada pelas vicissitudes que esse processo teve. O Sr. Presidente da Câmara tem problemas com a verdade quando reclama a paternidade de obras como o edifício multifuncional de empresas, como a construção da Casa do Sal ou a requalificação dos mercados municipais de Castromarim e Altura. Sr. Presidente da Câmara, quando o senhor chegou à presidência,
o edifício multifuncional de empresas estava concluído. A obra da Casa do Sal estava em execução. E quanto à requalificação dos mercados municipais de Castro Marinho à altura, bem, o senhor só não daria execução a essas requalificações se tivesse tido a mesma atitude que teve com o processo de requalificação da 125/6, a estrada municipal que liga Castro Marinho à Praia Verde, e a consequente construção de uma ciclovia, se tivesse, tal como tivesse deitado no lixo estes projetos, como deitou esse. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara convive mal com a verdade quando chamou a si a paternidade dos dias medievais em Castro Marinho, dizendo que os dias medievais, as palavras são suas, os dias medievais só não se passaram a realizar em Alcoutinho em vez de Castro Marinho, porque o senhor já aí organizava uma feira de artesanato e etnografia. E o Sr. Presidente convive mal, o Sr. Presidente tem problemas com a verdade quando nos últimos dias, a última edição dos dias medievais de Castro Marinho, numa visita na condição de Presidente aos artesãos do Concelho de Castro Marinho, lhes disse que a enfermeira Célia Brito e os José Estevães não o deixavam governar. Sr. Presidente, estes são os ataques ferozes, difamatórios e despoderados do incompetente do Vítor Madeira. Agora, 3 questões muito rápidas. Na última reunião de Câmara, o Sr. Presidente da Câmara teceu algumas considerações a propósito do plano de urbanização da zona poente de Castro Marinho. E sobre isso há 2 das questões que lhe gostava de lhe colocar, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara, depois daquilo que eu vi, pergunto-lhe, efetivamente, o que é que o senhor quer fazer em concreto com o plano de urbanização da zona poente de Castro Marinho? Mandá-lo para as calendas gregas, mandá-lo para o cesto dos papéis? A certa altura o senhor afirmou que, ao que parece, o plano de urbanização foi financiado por um particular. Pois bem, o senhor lançou aqui o anátema da suspeição. E aquilo que lhe pergunto, de uma forma muito objetiva, o senhor é o responsável máximo do Concelho de Castro Marinho, é Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Câmara, quem financiou, quem pagou o plano de urbanização da zona poente de Castro Marinho. E mais à frente o senhor disse que achava estranho que se pudesse construir blocos de apartamentos num subsolo com lama. Bem, Sr. Presidente da Câmara, com todo o respeito, não imaginava que a sua tacanhez política fosse tão densa. Bem, se seguíssemos esse princípio, então nunca teria sido possível construir um equipamento que honra e dignifica Castro Marinho, que é justamente este onde estamos, a Biblioteca Municipal, porque as características do subsolo onde está implantado o campo de futebol e onde está implantada a Biblioteca Municipal são as mesmas. Mais 2 questões. Quase 3 meses depois de ter sido lançado o programa Linha Azul, que tem como objetivo, ao que sei, a promoção dos patrimónios de Castro Marinho, pergunto-lhe que balanço, 3 meses depois, é que faz do programa Linha Azul e aproximadamente quantos turistas é que já conseguiu tirar das unidades hoteleiras de Monte Gordo para descobrirem os patrimónios de Castro Marinho. E a última questão, e a propósito de patrimónios, e esta é uma questão que não é nova, Sr. Presidente da Câmara, relativamente a um plano de intervenção para a dinamização de equipamentos como o Ninho das Pernadas, o Parque Aventura, o Centro de Multiusos da Zinhal, o que é que a Câmara prevê fazer? Muito obrigado. Sim, senhor Vítor Madeira, isso é quase um programa eleitoral. Agora começo a perceber porque é que o senhor foi contratado pela empresa municipal. Repare, o Centro de Atividades Náuticas, como se sabe, houve um plano de ordenamento da barragem de Odeleite que previa 3 zonas balneares. Esse plano andou em bolandas durante uma dezena de anos e enquanto não fosse eficaz, enquanto não fosse publicado, não era eficaz e, como tal, não se podia mexer na barragem de Odeleite. Esse plano previa 3 zonas balneares
E quando foi publicado, já foi quando eu estive aqui, quando eu cheguei cá, fui 2 vezes ao Ministério do Ambiente, que estava lá numa gaveta esse plano, e consegui que fosse publicado. A partir daí tornou-se eficaz. Previa 3 zonas balneares e a zona balnear que ficava mais perto de Adelaide foi... portanto, nós adquirimos um terreno ali naquela zona e mandámos fazer o projeto de centro náutico, centro de atividades náuticas e praia fluvial. Porque eu acho que faz todo o sentido. Acho que as crianças, os jovens de Adelaide têm tanto direito a tomar banho em água de qualidade como qualquer outro. E como tal, avançámos para a elaboração de um projeto de centro de atividades náuticas / praia fluvial de Adelaide. De facto, prevê duas piscinas flutuantes. Não percebo qual é a sua dúvida, qual é a dúvida. E nesse sentido, portanto, apresentámos uma candidatura que foi aprovada e lançámos a obra e pronto, e quando chegou à fase da adjudicação definitiva, foi chumbada neste executivo em dezembro. Portanto, não sei qual é a dúvida que o senhor tem. Repare, o que acho que é menos importante, lá está a história da paternidade, e isto faz-me lembrar um título do jornal do Algarve, Vereador Estevens, que era Os Louros da Praia Fluvial. Eu acho que o que menos importa é a paternidade, são os louros desta ou daquela obra. Quer dizer, o que interessa é que as obras se façam para bem de Castro Marinho e dos castros marinenses. Quer dizer, isto não é volta a Portugal em bicicleta. Quem é que chega à frente, quem é que faz a obra. O que é importante, repare, isto também não é uma guerra do poder contra os da oposição e do PS contra o PSD. Isto não é uma guerra. Há quem queira fazer disto uma guerra. Nós somos todos castro-marinenses para dar as mãos e trabalhar por Castro-Marim. E para nos respeitarmos uns aos outros, isto é que é importante. Agora, quem tem os louros desta ou daquela obra, isso não é nada importante. Isso não é nada importante. Repare, a história dos dias medievais, de facto, é uma iniciativa do Dr. Estevens e tem todo o mérito. Repare, um ano antes, de facto, a escola de Alcotim organizou com a Câmara Municipal uma mini feirinha medieval, que de facto, para organizar aqui a primeiríssima feira, os primeiríssimos dias medievais, nós demos algum material que foi usado naquela feira. Mas quem é o iniciador dos dias medievais é o Dr. Estevens e ninguém põe isso em causa. Mas isso não é... Repare, a paternidade. O que é a paternidade? Isso não interessa. O que interessa é que as coisas se façam para bem de todos nós e nós... porque isto não é uma guerra, Vítor Madeira. Não sei se puseram isso na cabeça, que a vida política em Castro Marinho é uma guerra. Não é, Não é. Antes eras do PSD, lutavas contra o PS, aquilo era de manhã à noite, tiros e facadas. Não é isto, Não é isto. Isto não é. Agora estás no outro lado, agora jogas tiros. Não é. Política não é isto. Política local, política municipal, não é. Não deve ser. Se calhar até na tua cabecinha é. Mas não deve ser. Temos que dar as mãos todos. Porque Castro-Marinho e os castro-marinenses são muito mais importantes do que aquilo que nos eventualmente se pode separar. Isso não interessa. Não interessa nada. As guerras, repara, de facto, o estado de acesso à Praia Verde. De facto, aquilo estava em péssimo estado durante anos e anos e anos. Quem lançou aquela obra foi eu. Mas não interessa se fui eu, se deixou de ser. O que interessa é que a obra se fez e acabou. Acabou. Isto está lá.
Isto não deve ser uma guerra entre o Dr. Esteves e a doutora Amaral, pá. Castro Marinho é muito mais importante do que o Dr. Esteves e do que a doutora Amaral, percebes? Plano de urbanização. Opa, de facto, repara, nós queremos acabar com o lamaçal ali. Essa proposta veio aqui à reunião em dezembro. Epá, foram levantadas questões que poderia conflituar ou não com aquele plano. Epá, os nossos técnicos acham que não conflitua. Epá, a casinha de banho que está de demodé não devia estar naquele sítio, devia estar no outro. Pronto, isso é que é importante. Epá, mas vamos lá ver uma coisa. O que eu acho é que se acabe com aquela pouca vergonhice, pá, que está ali. Agora, sinceramente, aquele plano, na minha opinião, hoje em dia não se justifica. Pá. Repara, prevê o edifício dos Passos do Conselho ali. Epá, quando é que a Câmara vai ter dinheiro, daqui a quantas dezenas de anos, para fazer os edifícios dos Passos do Conselho? Mais blocos de apartamentos, mais um largo que é o maior do Algarve. Epá, mas para quê? Mas para quê? Meus senhores, dou por encerrada esta sessão. Dou por encerrada esta sessão.